Nós vamos para o Catecismo Maior de São Pio X. A pessoa quis escapar? Não. Hoje é sábado, não temos festa litúrgica, dá para a gente estudar o Catecismo Maior. Ontem, porque foi festa litúrgica. Dia de festa litúrgica, eu não estudo o Catecismo com vocês, para não atrasar, né? Vamos lá então, nós estamos aqui, provavelmente no capítulo 3, deve ser a página 68, da Ave Maria. Que oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso, rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. Por que a Ave Maria é chamada saudação angélica? Se chama a Ave Maria saudação angélica porque principia com a saudação que dirigiu à Virgem Maria o arcanjo São Gabriel. De quem são as palavras da Ave Maria? As palavras da Ave Maria são em parte do arcanjo São Gabriel, em parte de Santa Isabel e em parte da Igreja. Quais são as palavras do arcanjo São Gabriel? As palavras do arcanjo São Gabriel são: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quando disse o anjo a Maria essas palavras, o anjo disse a Maria essas palavras quando lhe foi anunciar, da parte de Deus, o mistério da encarnação que nela devia se operar. Que temos em vista ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? Ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela, lembrando os dons e singulares privilégios com que Deus a favoreceu de preferência a todas as outras criaturas. Quais são as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando disse Santa Isabel essas palavras, Santa Isabel disse essas palavras inspiradas por Deus quando 3 meses antes de nascer seu filho João Batista, foi visitada pela Santíssima Virgem que já trazia no seio seu divino filho Jesus. Na verdade, Santa Isabel eu emendei aqui, mas na verdade Santa Isabel fala: bendito é o fruto do vosso ventre, né? Não fala o nome de Jesus. É que a gente já está tão acostumado, né, a falar o nome de Jesus, então eu emendei, mas ela para no fruto do vosso ventre. Que fazemos ao dizer essas palavras? Ao dizer essas palavras de Santa Isabel, nos congratulamos com Maria Santíssima pela sua excelsa dignidade de Mãe de Deus, bendizemos a Deus e lhes damos graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. Melhor dizendo, e lhe damos graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. De quem são as demais palavras da Ave Maria? Todas as demais palavras foram acrescentadas pela Igreja. Que pedimos com as últimas palavras da Ave Maria? Com as últimas palavras da Ave Maria, pedimos a proteção da Santíssima Virgem no decurso desta vida, especialmente na hora da nossa morte, na qual nos será mais necessária. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de nossa mãe o tempo todo. Precisamos de nossa mãe realmente o dia inteiro. Mas na hora da nossa morte, quando os demônios aparecerem nos amedrontando, querendo perder finalmente a nossa fé e nos levar para o inferno, é aí que nós precisamos mais dela do que nós precisamos a vida inteira. E também na hora do nosso julgamento, seja ele o julgamento particular, se é que acontece se nós morrermos antes da volta de Jesus, ou no juízo final. Aí precisamos mesmo dela também como nossa advogada. Tá certo? É por isso que a gente tem que ir se preocupando já com a hora da morte. A gente precisa se preocupar com 2 coisas, né? Com a hora da morte e com a volta de Jesus. O que no fim, se você pensar em termos de juízo, dá quase que na mesma, porque nós seremos julgados, né? Então, seja porque seremos levados à presença do Senhor, seja porque nós vamos morrer e também aí nossa alma será levada então até o Senhor, de qualquer jeito seremos levados até o Senhor e seremos julgados. Então, precisamos muito de Nossa Senhora e mais que isso, precisamos também nos preocupar antes, né? Não adianta nada a gente não se preocupar antes, achar que, bom, tudo bem, eu tenho truque, na hora H eu peço para Nossa Senhora. Tem gente que é assim. Aí acho que já deu o grande golpe. Eu saquei, olha, o grande golpe, olha, você malandro, você esperto. Não existe isso com o Senhor. O Senhor conhece o coração. Aí aquela hora daquele cidadão lá, de uma das visões de Santa Brígida, um dos julgamentos que Jesus mostrou para ela, que ele pediu a ajuda de Nossa Senhora na hora da morte dele. Nossa Senhora não ajudou porque
Ele aprontou a vida inteira. Quando chega no final, a minha Nossa Senhora me ajuda, era só esperteza, não era realmente verdade, não era realmente sincero. Ela disse para ele: eu não posso te ajudar, não posso jamais pedir uma coisa dessa para o meu filho. Então mereçamos também a ajuda da nossa mãe, sejamos fiéis ao céu, para que no fim tenhamos a ajuda do céu. Porque depois do Pai Nosso dizemos antes a Ave Maria que outra qualquer oração? Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus. Por isso, depois de termos rezado a oração que Jesus Cristo nos ensinou, pedimos à Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. Por que motivo é tão poderosa a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem é tão poderosa porque é Mãe de Deus e é impossível que não seja atendida por Ele. Se Nossa Senhora pedir, Jesus atende mesmo. O problema é que assim, tem que ela pedir. E como eu disse, se a pessoa está com malandragem, está com esperteza, está só querendo se aproveitar do céu, então Nossa Senhora não ajuda. Imagina que ela vai ser uma mãe responsável e passar a mão na cabeça de filho aqui embaixo, pedindo para o filho dela, que está no céu, simplesmente para fazer uma coisa que é contra a vontade de Deus, que está errada. É claro que ela não vai fazer isso. Então o que eu falo, gente, também tem uns espertos aí que na hora H chamam o padre, na hora H eu me arrependo, na hora H eu chamo por Nossa Senhora. Aí o sujeito, por exemplo, bate o carro e morre instantaneamente. Tem um infarto fulminante, não deu tempo de nada, acabou a esperteza dele. Já não ia funcionar, né? Mas aí consegue ser pior. Que nos ensinam os santos a respeito da devoção à Virgem Maria? A respeito da devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe muito terna, e por meio dela têm a certeza de encontrar a Jesus e alcançar o paraíso. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja recomenda de modo especial? A devoção que a Igreja nos recomenda de modo especial, em honra à Virgem Maria, é a reza do Santo Rosário, diariamente. Nossa Senhora pediu em Fátima, rezem o Rosário todos os dias. O Rosário a gente entende assim de duas formas, né? Quem não pode rezar os 15 mistérios, reza então aí justamente o terço, que é um terço do mistério, do Rosário, né? Reza então os 5 mistérios ao invés dos 15. Tem gente que reza, por exemplo, um terço de manhã, um terço à tarde e outro à noite. Pronto, ao longo do dia a pessoa rezou os 15 mistérios. Professor, não eram 20? Não, não eram 20. Sempre foram 15 e vão continuar sendo 15. Porque o rosário foi um presente do céu de Nossa Senhora. Então nós não podemos mudar. Puxa vida, mas o Papa João Paulo II mandou a gente rezar os mistérios luminosos. Não. Ele sugeriu a nós que rezamos o terço todo dia, que então na quinta-feira a gente então refletisse sobre os mistérios luminosos, que são a vida pública de Jesus. Ele sugeriu, porque eu já li o documento, mas ele não mandou que se aumentasse para 20 mistérios ali o rosário. Quem diz isso está assim mentindo e ainda por cima está de forma bem terrível ofendendo o nosso Papa, porque Papa João Paulo II, ele era consagrado a Nossa Senhora que nem nós. Ele tinha também a consagração total a Jesus por Nossa Senhora. Era devotíssimo de Nossa Senhora. Nossa Senhora o salvou daquele atentado terrível que ele sofreu lá na Praça de São Pedro. Então, como é que desse jeito a gente quer achar que ele vai mudar o rosário? Claro que não. Claro que não. Ele é um Papa mariano, foi um Papa mariano. Então, isso não vai acontecer. Não ia acontecer jamais. Ele sugeriu, mas não mandou fazer. Aí começou esse lenga-lenga que mandou rezar 20 mistérios. Resultado, hoje você não acha mais para comprar um rosário com 15 mistérios, só com 20. Mas aí a Madre Sofia deu uma ideia legal esses dias que eu achei bem interessante. Você compra o rosário de 20 e tira 5 mistérios. É uma forma. Aí você desemenda lá e transforma no rosário de 15. É uma forma da gente contornar aí essa coisa que a igreja fez, a igreja aí nova, né? A igreja falsa fez, porque quem foi que disse isso? Quem é que inventou que agora são 20 mistérios? Então, fizeram aí, para coisa de padre, coisa de clero, e até muita gente que é sede vacante adora pegar esse episódio e criticar aos montes o Papa João Paulo II por isso. Só que é injusto, porque não foram ler o documento como eu fui, e jamais o Papa João Paulo II faria uma coisa dessa, justamente ele que é tão devoto e consagrado a Nossa Senhora, totalmente escravo de Maria, tanto é que o lema dele era Totus Tus, todo seu Maria.
Então, de forma nenhuma ele faria isso. Então, uma explicação daqueles que não pegaram para aqueles que já sabiam lembrar de novo, né? E o último capítulo dessa parte aqui é o capítulo 4, da invocação dos santos. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? É uma coisa utilíssima invocar os santos e todo e qualquer cristão o deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, que é o protetor da igreja, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Ah, Madre Sofia, viu só? Fazer uma listinha dos santos protetores aqui da paróquia para passar para eles, viu? Tem que fazer agora. Aí fica lá no grupo, lá, fica pregado no grupo lá, coloca lá fixado se der para fazer isso, certo? Ou então, pelo menos, coloca no site da paróquia para vocês terem isso sempre ali em mente, né? Então, é claro que é importante. O santo do seu nome tem um nome. Como é que chama, Madre Sofia? Acho que é santo onomástico. Né? E aí justamente porque é o mesmo nome seu, e muitas vezes o seu nome foi colocado assim porque a sua mãe e seu pai eram devotos daquele santo ou queriam consagrar você àquele santo, para que você seguisse aquele exemplo, fosse então aí assim protegido por aquele santo mais de perto, ou aquela santa mais de perto. Então por isso que muitos de nós têm um nome assim. Outros, infelizmente, essa tradição foi se perdendo, outros é porque a personagem da novela chamava aquilo. Então aí é lamentável, né? Mas de qualquer forma, o pessoal mais velho, mais cabelinho branco aí, muitos de vocês têm esse nome justamente porque foi em homenagem a um santo da Santa Igreja. E aí então é o santo onomástico, que é o santo que tem o mesmo nome de vocês, tá certo? Que diferença há entre as orações, ou melhor, o santo que vocês têm o mesmo nome dele, vou melhorar, né? Vou falar mais certinho, né? Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e a que fazemos aos santos? Entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há esta diferença. A Deus nós invocamos a fim de que, como autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. E aos santos invocamos para que, como advogados junto de Deus, intercedam por nós. Então, pedimos aos santos para interceder por nós junto a Deus. Eles que estão muito mais próximos do Senhor do que nós, a gente pede, então, muita gente, inclusive, não se julga, eu já vi isso, né, conheci gente que não se julgava assim digna de pedir direto para Deus. Como assim? Eu vou chegando para o Senhor, Criador do céu e da terra, Deus do universo inteiro, vou me apresentando na frente dele, miserável como eu sou, e vou pedindo o que eu quero. Não é bem assim. Aí então, justamente por isso, a pessoa se dirigia também ao santo. Primeiro, porque por extremo respeito ao nosso Deus, e segundo também, porque a pessoa então estava contando já com a intercessão dos santos, que é poderosíssima, né? Então é isso, de qualquer forma, nós aqui como igreja, nós continuamos rezando a todos, aos santos, a Nossa Senhora e também pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo, toda a ajuda que nós pudermos obter e merecermos, né? E que necessitarmos para a nossa caminhada aqui na Terra, e o Senhor com certeza há de nos dar. Ah, e mas qual é? Ah, sim, a Madre Sofia está falando outra coisa que é importante. E além de tudo isso, você também pode invocar a proteção do santo da sua igreja doméstica. Cada igreja doméstica tem um padroeiro. Falei para vocês, né, escolherem quem é o padroeiro da sua igreja doméstica, né? Ah, minha igreja doméstica, sei lá, São Benedito. A minha igreja doméstica, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não sei, né? Aí depende da sua devoção, né? E aí então também invocar a proteção, o auxílio inestimável dos santos que são aí padroeiros da sua capela, da sua igreja doméstica, do seu altar aí, da sua igreja doméstica, certo? Terminando então, o que queremos dizer quando dizemos que um santo concedeu uma graça? Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que esse santo obteve de Deus aquela graça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu lamento muito por aquelas religiões, aquelas igrejas por aí afora, que ainda acham erroneamente que Nossa Senhora e todos os santos estão dormindo e que só vão acordar, despertar aí no juízo final. Não é assim. Nós temos diversos testemunhos dos 2000 anos da nossa história da igreja que não é assim. E lamento porque estão perdendo a intercessão dos santos, uma devoção poderosíssima. Lamento mais ainda, sobretudo, aqueles que não consideram Nossa Senhora como mãe de Jesus, mãe de Deus e nossa.
Muitos até consideram Nossa Senhora como mãe de Jesus, mas não como mãe de Deus e nossa, mas só que Jesus é Deus também, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele sendo Deus, Nossa Senhora deu a vida para ele aqui na terra, então mãe de Deus. São os mistérios da fé que a igreja nos ensina e a gente aceita e acredita. Mas tem lógica, se você pensar bem, tem toda a lógica do mundo. E além disso, também não recorrem aos santos. Então é assim, bem lamentável. São pessoas que estão andando sozinhas pelo mundo, né? Perambulando aí sem ajuda, né? Então, aí nossa igreja está em comunhão com os santos. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana tem também a comunhão dos santos, e nós já estudamos, inclusive, aqui no nosso catecismo, tá bom? Então agora nós terminamos esse capítulo. Agora, próxima vez que nós continuarmos a estudar, já vai ser o capítulo, a terceira parte. Vamos estudar os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Importantíssimo.